A pessoa trabalha, constrói o patrimônio e pode dispor dele como quiser, certo? Nem sempre. Algumas regras devem ser seguidas e existem casos em que a doação de bens pode ser questionada e até mesmo anulada. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora no nosso programa, que está começando. No artigo 5º de hoje, vamos mostrar como é tratada a doação de bens. A nossa Constituição garante o direito de propriedade e também o de herança. Aqui no estúdio eu converso com Ana Brocanello, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, e com Sebastião de Assis Neto, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Sebastião, em alguns casos, o direito de herança entra em conflito com o direito de propriedade? Há um certo debate a esse respeito, no sentido de que essa garantia do direito de sucessões dentro do mesmo dispositivo poderia entrar em conflito com a garantia do direito de propriedade. Por quê? Exatamente à vista do que você disse no início, ou seja, a pessoa trabalha, constrói o seu próprio patrimônio e as regras relativas ao direito sucessório, principalmente com relação àquilo que é necessário deixar para os chamados herdeiros obrigatórios ou herdeiros necessários, restringem o direito de propriedade do cidadão. De forma que nem tudo que ele amealhou durante a sua vida, durante a sua existência, a composição do seu próprio patrimônio, pode ser objeto de disposição livre. Doutora Ana, e quando é feita uma doação, como oficializar esse ato? Quem é que tem que ser comunicado? Essa doação vai ser feita através de um instrumento público para que ela tenha uma certa validade, para que ela faça valer contra terceiros. Então, no caso de uma doação, principalmente de objetos de grande valor, ou seja, bens imóveis, né? Ou até mesmo no caso de bens móveis, sendo um carro, por exemplo, que é um objeto um pouco mais, de um valor maior, a gente tem que fazer o quê? A transmissão desse bem. E onde que é feito? Por exemplo, no caso de imóveis, no cartório de registro. Então, para que ela tenha uma validade, ela tem que vir anotada nesse cartório com uma parte, com uma verbação. Número de coisa vem sempre escrito, então, ali a questão da doação também, para que tenha validade perante terceiros. Bom, e como a pessoa pode dispor dos próprios bens? Mesmo sem uma lei específica sobre a doação, existem regras a serem seguidas para evitar problemas e até a nulidade do ato. O patrimônio de uma pessoa é constituído por tudo que ela adquire ao longo dos anos. Podem ser imóveis, terrenos, carros ou até mesmo uma quantia em dinheiro. Mas será que é possível dispor de tudo isso como quiser? No Brasil não existe uma lei específica sobre a doação de bens, mas o Código Civil dedica um capítulo ao tema e estabelece que a doação se faz por escritura pública ou instrumento particular. Admite casos de doação verbal e traz as hipóteses em que o ato pode ser considerado nulo, como, por exemplo, quando o doador dispõe de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a própria subsistência, ou ainda quando a doação exceder o que a pessoa poderia dispor em testamento. Doutor Sebastião, vamos começar com uma curiosidade que o Código Civil traz. Ele admite a hipótese de doação verbal. Como é que isso funciona? Para que tipo de bem é aceito? Válida a doação verbal se tratar de coisa de pequeno valor e se logo em seguida a coisa for transmitida para as mãos do donatário, ou seja, é o que nós chamamos de tradição. A coisa tem que ser de pequeno valor e logo em seguida ela tem que ser entregue para o donatário. E aí pode caber uma certa curiosidade, as pessoas podem perguntar, mas o que é esse pequeno valor? A lei não diz o que é o pequeno valor, é o que se chama de conceito indeterminado. Esse conceito indeterminado, pequeno valor, vai depender de uma proporcionalidade com a fortuna de quem doa. Pode ser grande para um e pequeno para outro. Exatamente. Então, ou seja, para quem tem uma renda grande ou coisa, de repente, que tem um valor grande para outra, é considerado de pequeno valor. E como provar isso, já que não há nada escrito? A tradição, né? Ou seja, a transmissão da coisa de pequeno valor logo em seguida ao ato de declaração de vontade. A pessoa recebe e aquilo demonstra. Agora, doutora Ana, a gente mostrou na reportagem 2 hipóteses em que a doação pode ser anulada. Mas existem outras. Quais são as mais importantes? A mais importante mesmo vai ser quando a pessoa não tem, né? Aquele caso de subsistência, ele vai doar uma casa ou doa dinheiro e não consegue nem se manter. Então, essa doação acaba sendo anulada. Ou no caso, quando avança a legítima. Ou seja, no caso, eu tenho bens de 100 mil reais
de patrimônio, eu dou 75, então, neste caso, avançou 25 mil em relação à legítima. Então, neste caso, eu só poderia dispor de 50 mil. Doutor Sebastião, o Código também fala em revogação desta doação. Qual a diferença entre esse ato e o da nulidade? A invalidade do negócio, que vai se dividir em nulidade e anulabilidade, ela está ali no plano da validade, ou seja, o negócio ele já nasceu com um certo defeito. E aí, nesses casos que a doutora citou, da doação de porção que avança na legítima ou que não deixa o suficiente para a subsistência do doador, nós temos casos de defeito já na formação do negócio, por isso que está ali naquele plano de validade. A revogação não, ela está num plano posterior. A revogação ela vai estar no plano de eficácia do negócio, ou seja, o negócio existe, vale, ele está produzindo os seus efeitos. Ou seja, o doador fez a doação, o bem efetivamente foi para o poder, para as mãos do donatário, ele usufrui, ou seja, ele tem o exercício dos poderes de proprietário sobre o objeto, mas por algum motivo posterior, o doador pode vir a revogar, pleitear a revogação judicialmente. E isso pode se dar em dois casos distintos. Um, porque a doação ela era gravada com encargo, nós chamamos de doação onerosa. Por exemplo, eu faço a doação de um carro. Aquele carro tem algumas multas sobre ele, PVAs vencidos, então é diferente da venda, porque não se trata de uma contraprestação que o adquirente vai me pagar. E sim, eu dou para ele o encargo. Olha, o carro é seu, mas você paga as multas. Você paga os IPVAs vencidos. Tem que ser um acordo, né? Isso é um encargo. Se ele não cumprir aquele encargo, eu posso revogar a doação pelo descumprimento do encargo. E também em virtude dos casos de ingratidão, como atentado à vida do doador, injúria, e os casos que estão previstos na lei em que o doador pode revogar a doação, pleitear em juízo a revogação em virtude de ingratidão. O doutor Sebastião falou aqui dos encargos, mas existem também os impostos sobre a transmissão dos bens doados. Quem é que arca com eles, doutora Ana? Esse imposto, né, seria arcado pelo donatário. Quem que é? Quem está recebendo essa doação. Mas o que nós vemos hoje na prática é que quem acaba doando, aquele pai que vai doar aquele apartamento, aquela casa para o filho, ele acaba arcando, fazendo aí o seu planejamento, né, para que quando venha este bem a ser doado, né, esteja simplesmente sem nenhum gravame, que nós chamamos, sem nenhuma dívida, sem nenhuma coisa. Então, ele acaba arcando com essa obrigação. Mas, se formos verificar, a obrigação é de quem está recebendo. Assim como no caso do encargo que o doutor falou, é de quem está recebendo. Então, seria do donatário. Doutor Sebastião, e como funciona a doação com usufruto vitalício? Ocorre muito em casos de doação para familiares. Os pais doando um patrimônio imóvel para os filhos, deixam em conjunto, né, em nome dos filhos e reservam para si o usufruto do bem. Nesse caso, é necessário que a doação e a cláusula de usufruto, eles respeitem as formas exigidas pela lei para a configuração do usufruto. Se for imóvel, então o registro no cartório; se for coisa móvel, a manutenção do bem nas mãos do doador, apesar de ter sido feita a doação, porque se reserva o usufruto. Agora, doutora Ana, pode ser doado qualquer tipo de bem? Ele pode deixar e doar exatamente qualquer coisa. Imóvel, móvel, joias, dinheiro, o que for, desde que não avance este valor que ele quer doar, não avance em bens reservados aos herdeiros necessários. Bom, e vamos conferir a dúvida de um telespectador sobre o tema. Para eu fazer uma doação de bens, eu preciso comunicar à minha família? Doutora Ana. Não precisa, da seguinte maneira, desde que você não avance a legítima. Então, o que nós temos? Vamos supor que é um casal, né? E este casal amealhou aquele patrimônio ao longo da sua vida. Então, metade do patrimônio pertence ao outro. Então, não é somente seu. Você poderá dispor do quê? Neste caso, 25%. Então, neste caso, seria necessário, se há, né, ameação no caso, ou se há um condomínio, ou seja, existe a posse, a propriedade em conjunto, avisar outra parte. Mas não necessariamente. Tanto que a maioria das doações que são feitas através de testamento, quem são os beneficiários, ou mesmo até a outra parte, né? Ou seja, às vezes até a esposa ou o marido, acabam sendo surpreendidos porque a pessoa não sabe e nem pode ficar sabendo, não pode fazer parte como testemunha,
como fazer parte naquele momento que ele está fazendo aquela doação através daquele instrumento. Nós temos mais uma dúvida, vamos ver. Eu gostaria de saber como eu faço para, se algum dia eu quiser deixar algum bem para alguma instituição de caridade. Doutor Sebastião. Bom, essa questão de você deixar um bem específico para uma instituição de caridade, você vai fazê-lo através de doação, normalmente como faria para qualquer outra situação, ou seja, as pessoas jurídicas também podem ser donatários desse contrato de doação. E existe uma outra hipótese que é muito comum para a situação de instituição de caridade, que é a doação em forma de subvenção periódica, que é aquela em que você vai destinar todo mês ou num determinado período de tempo, de mês em mês, de ano em ano, uma quantia para aquele donatário, que na maioria das vezes acaba sendo a instituição de caridade. Doutora Ana, tem um caso curioso que é do empresário Bill Gates, que está à frente de uma campanha para convencer outros bilionários como ele a doarem todo o patrimônio em vida ou após a morte. Ele mesmo já doou grande parte. No Brasil, é preciso respeitar algum percentual máximo ou a pessoa pode doar quanto ela quiser? A partir do momento que ele tem herdeiros legítimos, 50% tem que estar garantido. E os outros 50% ele pode doar. Instituições de caridade, instituições de ensino, doar para parentes, amigos, qualquer pessoa, exceto, no caso, não é proibido por legislação, por exemplo, a doação para amante. Né? Então, a gente fala para qualquer situação? Não, para qualquer situação não. Então, é considerado, né, que não se pode doar para amante, aquela situação toda. Por quê? Porque há uma preservação, neste caso, da família. Mas, em relação à parte disponível dele, ele pode deixar para quem ele quiser. Instituições, nós não temos no Brasil essa cultura, né? Nós viemos, né, de uma cultura europeia, onde se há a tradição familiar, né? Então, passa a herança de pai para filho. Já a condição americana, eles visam aí a escola onde eles estudaram, a educação, eles pensam no país de uma maneira diferente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio recebo Sebastião de Assis Neto, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e Ana Brocanello, advogada especialista em direito de família e sucessões. No programa de hoje, a gente conversa sobre a doação de bens. E nós temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos conferir. Se eu me arrependi de ter doado um imóvel, eu posso reaver o bem? Doutor Sebastião. Não existe arrependimento em doação. A doação é um ato de liberalidade em que a pessoa, por um sentimento qualquer, pelo donatário, resolve transferir a ela uma parte do seu patrimônio, de forma completamente graciosa, né? Ou seja, sem exigir uma contraprestação para si. O que existe, na verdade, é a possibilidade de que essa doação seja gravada com um encargo, ou seja, um ônus para que o donatário cumpra, que pode ser das mais variadas naturezas. No caso de descumprimento desse ônus ou desse encargo, aí sim o doador ele pode pleitear a revogação, ou nos casos de ingratidão previstos na lei. Se a pessoa, por exemplo, doou um imóvel para um sobrinho ou para um amigo, e aí esse outro não cuidou da pessoa que doou, não ajudou, ela não pode reverter essa doação aí? Pode se arrepender e pedir de volta? Esse é um dos casos de ingratidão previstos na lei, né? O Código Civil vai dizer que quando o donatário, tendo condições, não ministra alimentos, né? Ou seja, pensão alimentícia, ou ajuda o doador, em podendo e o doador precisando, também se configura caso de ingratidão. Agora, se a pessoa já vendeu o bem, já se dispôs dele, não há o que fazer, né, doutora Ana? Ou há? Não tem, porque uma vez disposto, vamos pensar em dinheiro, né? Uma vez gasto, como que você reverte essa doação? A pessoa não deu, como o doutor falou, é um caso de liberalidade, você deu por livre e espontânea vontade. Então, é um caso a ser pensado. Por isso que a maioria, né, dos pais, o que fazem? Gravam, né, principalmente na doação de imóveis, o usufruto vitalício, para que se evite, né, aquele caso do pai já quer resolver aquela situação, já quer deixar tudo organizadinho para quando morrer, né? A gente vê ainda que os antigos ainda têm esse costume de deixar, às vezes, aquela única casinha já dividida para os filhos, no nome dos filhos, para que não haja problema, não haja briga, com medo, né, de que haja alguma briga, alguma desavença no futuro. Mas, o que ele faz? Assim que coloca, os filhos vão e querem retirar aquele pai. Então, o que eles fazem? Gravam justamente com
usufruto para evitar essas situações de ingratidão, essas situações de necessidade. Doutor Sebastião, a doação pode ser feita com cláusula de inalienabilidade? Inalienável é aquele bem que não está disponível. É meu, mas eu não posso dispor dele. E vai dizer a lei que essa cláusula de inalienabilidade, ela já implica automaticamente, independentemente da vontade do doador, em impenhorabilidade, ou seja, o bem não está sujeito às dívidas do donatário, até porque é uma consequência natural, que ele não passe a figurar entre o patrimônio disponível, e também em incomunicabilidade, ou seja, aquele bem não vai entrar no acervo dos bens do casal, caso o sujeito seja casado em regime de comunhão. Vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Qual a diferença entre doar em vida e doar pelo testamento? Doutora Ana. Doar em vida, no caso, a pessoa faz a doação, já transmite o bem, a pessoa já fica sabendo que aquele donatário já recebeu, faz a questão do registro, né, no cartório, então a pessoa já fica sabendo, já passa a ter os encargos daquela doação, se não existe usufruto, então a pessoa já adquiriu aquele, por exemplo, aquele bem, já amealhou aquele bem ao seu patrimônio, então a partir dali ela já tem todas aquelas obrigações advindas dessa doação. E no caso, no pós-morte, vai ser feito através do testamento. Então, vai ter que ser feito inventário normalmente, vai ter que trazer aquele bem à colação, ver se ele não passa a doação da legítima, verificar todos os requisitos e aí só vai passar a fazer parte do patrimônio após todas essas legalidades serem cumpridas depois da morte de quem fez a doação. E qual é a orientação, doutor Sebastião? As pessoas devem se preocupar em fazer um testamento? O brasileiro se preocupa muito, de fato, como a doutora disse, uma tradição europeia de privilegiar a família. Tanto é que a própria lei já resguarda para a possibilidade de testamento somente metade do patrimônio. É importante fazer um testamento? Na medida em que a pessoa tem um patrimônio considerável, ou seja, para criar uma segurança jurídica para si próprio, para que no momento de passar para o outro plano, vamos dizer assim, as pessoas que vão lhe suceder já tenham um documento onde fique estipulado todas as situações. E esse testamento, ele tem várias formas para ser confeccionado. Com relação à colação, eu queria lembrar também uma questão importante. Se eu recebo uma doação do meu pai, ainda em vida, aquilo significa que quando ele falecer e for ser realizado o seu inventário, é necessário que eu leve aquele bem ao monte para que ele já seja calculado como um adiantamento da legítima que ele tinha para mim em vida. A não ser que ele diga expressamente, ou na doação ou em eventual testamento, que ele retirava aquele bem da porção disponível. E aí eu continuo tendo todo o meu percentual que eu teria na legítima. Só complementando, doutor, a questão do testamento não ser uma questão colocada hoje em dia, que o brasileiro não tem, porque nós brasileiros acreditamos que fazer um testamento é chamar a morte. Então é uma questão cultural feita. Só que a gente vê hoje um crescimento muito maior, né, na realização de testamentos, quando a gente tem uma modificação de família. Quando hoje dificilmente, quando eu falo dificilmente, assim, vamos dizer, talvez não chegue a 50% da população que casa e permanece casado com o primeiro marido e com a primeira esposa. Então, nas novas constituições de família, onde às vezes vem filhos de um primeiro casamento filhos de casamento do segundo casamento, ou vem filhos, né, da nova esposa, há essa necessidade do ajuste. Então, acaba começando que pessoas começam a fazer esses testamentos para evitar problemas jurídicos futuros. Sim, e acaba sendo consequência um pouco da própria evolução da sociedade, sim, porque o país evoluiu bastante, temos um desenvolvimento econômico e que faz com que as pessoas passem a ter mais patrimônio e passem a ter mais formas de poder se movimentar socialmente. E aí, com as novas espécies de famílias, se nós formos pensar que o divórcio, a desconstituição da sociedade conjugal começou em 77, de lá para cá nós evoluímos muito rapidamente, no sentido do que a doutora Ana disse. Bom, quando a pessoa morre, normalmente é aberto um inventário para listar os bens deixados. Este ano entrou em vigor uma medida que muda as regras na hora de dar início a este processo. Agora é preciso obter uma certidão negativa para informar à Justiça ou aos cartórios sobre a não existência de um testamento e sobre os bens deixados.
A mudança foi feita pela Corregedoria Nacional de Justiça e é válida para testamentos públicos, aqueles em que os cartórios e testemunhas conhecem o conteúdo, e testamentos cerrados, que são os sigilosos. A medida não inclui os testamentos particulares, já que a existência deles não precisa ser previamente informada aos cartórios. A nova regra atinge inventários feitos em âmbitos judicial e extrajudicial. Além da obrigatoriedade, agora os testamentos estão reunidos em um único banco de dados chamado de Registro Central de Testamentos Online, o RCTO. Nele serão emitidas as certidões negativas. Sem elas, o processo não pode ser aberto. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, hoje existem no banco de dados aproximadamente 500 mil documentos referentes a testamentos. O objetivo do CNJ é justamente organizar essas informações e evitar que os processos tenham que ser reabertos. Isso acontecia quando os herdeiros, o cartório ou a justiça descobriam a existência de um testamento após a conclusão do inventário. O tabelião substituto deste cartório em Brasília afirma que a alteração traz segurança jurídica. Com a emissão da certidão do SENSEC, da negativa de testamento, é apenas para os testamentos públicos, como disse. O testamento particular realmente vai ficar, neste caso, com a simples declaração das partes da não existência do testamento particular. De uma certa forma, a certidão do SENSEC dá uma segurança jurídica ainda maior para a prática desses atos. Doutora Ana, isso pode ajudar a evitar muitos problemas durante uma partilha de bens? Com certeza. A gente só pedia esse tipo de certidão em casos de inventário extrajudicial, que é aquele feito em cartório, que pode ser feito quando só há beneficiários, pessoas maiores, né, de idade, que não há litigância sobre a partilha de bens. Então, a gente normalmente se pedia isso, só que você não tinha conhecimento desses documentos no caso do judiciário. Então, o que acontecia? Terminava de se fazer o formal, rodava aquele inventário que demora um tempão, e aí aparecia aquela certidão, tinha que se desmanchar tudo, voltar para trás. Então, hoje, no caso de ter um banco de dados gerais do país, onde qualquer cartório que você vá tem acesso a este banco e você consegue pedir, evita um montão de problemas, evita com que os processos demorem e se volte a fazer uma sobrepartilha ou uma partilha novamente de alguma coisa que tenha ficado para trás ou testado através de um documento. Agora, no caso dos testamentos particulares, ainda pode acontecer esse problema, não é mesmo, doutor Sebastião? Sim, a existência do testamento particular, que deve ser validado em juízo posteriormente, se ele for descoberto já depois de realizado o inventário, a partilha, ele vai dar origem a uma ação em que você tem o interesse de anular a partilha anteriormente para que ela seja feita de acordo com esse testamento. Como disse a reportagem, a existência desse testamento particular, a segurança jurídica que nós vamos ter vai ser através da declaração. E essa declaração ela está sujeita a falhas, como é próprio do ser humano. Bom, para encerrar um programa, então, o senhor é um dos autores deste livro aí que está no colo do senhor, Manual de Direito Civil, que traz uma parte específica sobre sucessões e bens. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais são os conselhos aí que o senhor passa. Sim, é um livro, Manual de Direito Civil, com mais 2 colegas, doutor Marcelo Jesus, doutora Maria Isabel de Mello, em que nós abordamos todo o direito civil num único volume. Então, aqui a parte de contratos, onde nós temos a doação, e tem a parte de sucessória, direito de sucessões, onde vai se falar sobre testamento, herdeiros necessários, legítima, vários dos assuntos que nós abordamos aqui hoje. E, doutora Ana, quais são as dicas da senhora para as pessoas evitarem problemas tanto em doações em vida quanto após a morte? Procurar uma orientação, procurar cartórios, os advogados ou a própria justiça, nesse sentido de quando tem dúvida, de procurar qual é a melhor maneira, estudar caso a caso, o que melhor atende a sua família e a sua situação de bens. E com essas dicas, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Ana, doutor Sebastião, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Obrigada. No estúdio da TV Justiça. E eu agradeço também a você que nos acompanha. Continue conosco na TV Justiça. Para rever os nossos programas, acesse o site tvjustiça.jus.br. E você também pode participar enviando a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro.